Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Vamos dando continuidade ao nosso 8º dia da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós finalizaremos o livro de Jó. Então, leremos do 29 ao 42. E vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ler a sua palavra, Pai. Espírito Santo, que Senhor, nos dê discernimento, entendimento da sua palavra, e que a sua palavra seja luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, e que ela seja um fruto em nossos corações, e que esse fruto germine e gere outros frutos, desses frutos outros frutos. Amém? Vamos lá então. Jó capítulo 29. E Jó continuou sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, e também azeite tirado das oliveiras plantado entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns, os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos, que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era os olhos para os cegos e pés para os aleijados. Eu era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma longa vida e morrer em casa com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a casa, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção, e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando eu acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhe dava coragem. E eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. E eu os dirigia como um rei, à frente do seu exército, e os consolava nas horas da aflição. Jó 30. Mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do seu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes, que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que se espantam aos gritos como se fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou em rochas, uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam. E chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir, e ninguém os faz parar. Entro por uma brecha da muralha, e no meio das ruínas se jogam contra mim.
eu fico apavorada. A minha honra foi como que varrida para longe do vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues como todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que levarás à terra da morte, um lugar marcado para todos os vivos, para que atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada a não ser pedir piedade. Porque atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada a não ser pedir piedade. Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Oh, o meu coração está agitado e não descansa, só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol, e me levanto diante de todos, e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta, e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir uma música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Jó 31. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que de lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa, e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do vizinho, e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a mulher se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido este crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Este pecado seria como um incêndio terrível e infernal, que destruiriam tudo o que eu tenho. Quando o empregado ou a empregada reclamavam contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados, e Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles, e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas de lã, das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus, e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, eu não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração
pedindo que Deus matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam fazer. Não fiquei dentro da casa calado com receio que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu carregarei no ombro, e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei aos trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó 32. Jó estava convencido da sua inocência, e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, no caminho do grupo da família de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: Eu sou moço e vocês são os idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Deus Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escute o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que pode dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, esses 3 estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, mas não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto eles estão calados? Não, eu darei minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido dessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular, e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responde-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro, e por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas?
Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos no sono profundo, Ele fala por meio do sonho ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixamos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares dos anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus só o tio. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente. O seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó 34. Eliú disse: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente, que Deus não lhe quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo d'água. Ele anda com os homens maus e se ajunta com gente que não presta, e diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde o pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por Ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus reconhece o que eles fazem. De noite eles o derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastam dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa.
e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é que precisa responder e não eu. Diga-nos o que você está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador. Um pecador rebelde na presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó 35. E em seguida ele lhe disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente, e também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tem se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Não ouve o que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó 36. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis, e assim têm uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedece a Deus e o adoram, então tem paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importa com Deus, então morre na ignorância, atravessa o rio e entra no mundo dos mortos. Aqueles que têm o coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus o ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora.
Não fique desejando que chegue a noite, em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordem a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que Ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água, que cai em aguaceiro sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões do céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos, ele lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto, e o trovão avisa que ela vem aí. Jó 37. A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus e o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se um rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podem compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poder trabalhar, para que todos saibam que Ele é quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda. E em toda parte do mundo inteiro, Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem o amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul? Será que você pode ajudar a Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como se fosse placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo. Depois que o vento passa, ele limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Deus Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostra agora que é valente e responda às perguntas que vou lhe fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo?
Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e os envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete de barro no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo da escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para os momentos de sofrimento e para os dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho e por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer parecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Quem deu a sabedoria às aves, como o íbis que anunciam as enchentes do rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos, quando estão escondidos das suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó 39. Você sabe como nascem os cabritos selvagens ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para dar cria ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer árvore verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com as cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo, que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas do avestruz, mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los.
Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa com que os esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria, pois quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você que os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavocam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo a impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha, e ouve a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas, e no alto das montanhas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam sangue. Jó 40. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada que possa responder. Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostra agora que é valente e responda as perguntas que vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite com a majestade e esplendor. Enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Behemoth, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força ele tem. E como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro, como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas eles têm muitas forças. Os seus ossos são fortes, como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta, cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo entre as tábuas. Os espinheiros lhes dão sombra. Os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta, e fica tranquilo mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender seu focinho numa armadilha? Jó 41. E quanto ao monstro Leviatã? Será que você pode pescá-lo como um anzol? Ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você? Ou o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para seus empregados? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá da luta.
Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem poderia enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora eu vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas uma na outra e duras como pedras. Estão coladas tão bem uma nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz salta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme, duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Pois para ele o ferro é como palha, e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas ele é rei. Jó 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Aqui falei as coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que eu estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, leve a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e os consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 2.000 bois, 1.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó.
E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Amém? Finalizamos aqui o nosso primeiro livro poético, que é o livro de Jó, e até a próxima. Fiquem com Deus.